Muito bem, neste momento nós vamos falar aí um pouquinho sobre o período intertestamentário, que também é conhecido como período interbíblico. Este período foi o período entre Malaquias e o Novo Testamento. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento a profetizar. Alguns dizem que profetizou no ano 400 anos de Cristo, durante o reinado do Império Persa, mas na verdade ele profetizou no ano 397 antes de Cristo, exatamente, certo? Então arredonda-se para 400. Foram 400 anos de silêncio, que Deus realmente retirou o seu Espírito da terra, né? Que o Espírito Santo de vez em quando vinha, revestia um juiz, revestia um rei, revestia um profeta para fazer uma missão. Não eram todos que tinham o Espírito Santo, não é como hoje, Atos 2, o Espírito Santo veio e todos os crentes que estão na igreja têm o Espírito Santo dentro, pelo menos é para ter. Então o Antigo Testamento o Espírito Santo se manifestava aqui e ali esporadicamente, mas quando Malaquias profetiza, tanto que o Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Pode ler, o último versículo do Antigo Testamento, né? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, deve ser 6 ou 16 ali. Você vê que o Antigo Testamento termina com a palavra maldição e o Novo Testamento termina com a palavra a graça do Senhor Jesus. Vê a diferença entre Antigo e Novo Testamento? Quer dizer, Malaquias profetizou e a última palavra que Malaquias deixa é a palavra maldição. A partir daí, até o nascimento de João Batista, né? E Jesus, são 400 anos em que Deus não fala com o homem. Esse período é chamado de período interbíblico pelos teólogos, ou também período intertestamentário. Foi nesse período, nesses 400 anos que Deus não falou, que surgiram os livros apócrifos. Apócrifos vem do grego apócrifos, que significa espúrios, impuros, não inspirados. Nós crentes não usamos a palavra apócrifo, porque livro apócrifo, a palavra apócrifo tem mais a ver com o catolicismo do que protestantismo. Nós, em vez de falarmos livros apócrifos, falamos livros deuterocanônicos ou pseudo-epigráficos, ok? É mais difícil, mas é mais protestante do que católico. Os católicos é que usam esse termo apócrifo. São 7 livros apócrifos que foram escritos nesses 400 anos em que Deus não falou. Quer dizer, os homens forçaram a barra, né? Ainda queriam dizer que Deus continuava falando e tentaram escrever. Onde apareceu ali, livro de Eclesiástico, Tobias, Bel e o Dragão, apareceu primeiro e segundo Macabeus, Eclesiástico. Alguns livros eram fictícios, né? Bel e o Dragão, aquela coisa toda, mas primeiro e segunda Macabeus foram histórias que aconteceram de verdade. No ano 160 a.C., ali contra os sírios, onde Judas Macabeus, né, da família dos Macabeus, Judas Martelo, juntamente com João Hircano, seus irmãos, venceram os sírios, venceram Nicanor, que era general sírio. Você vai ver lá no livro pseudo-epigráfico ou apócrifo de 1 Macabeus, capítulo 7, versículo 47, que Judas Macabeus realmente foi, levantou um exército pequeno em Israel para enfrentar os sírios e mataram o general sírio Nicanor, cortaram sua mão direita, colocaram na porta do templo, que é a porta formosa e tal. E você vai ver Jesus falando sobre alguma coisa sobre os Macabeus em João 10, 22. A Bíblia diz que Jesus desceu para participar da festa de inverno. O que era a festa de inverno? A festa de inverno era as Macabíadas. Todos os anos os judeus comemoravam e ainda comemoram no mundo inteiro as Macabíadas, que são as Olimpíadas entre judeus. É só entre judeus, são as Macabíadas, para comemorar a vitória dos Macabeus no ano 160 a.C., contra os sírios. Para você ver que, só que mesmo assim, nem a própria Igreja Católica encontrou inspiração
nesses livros, né? Ainda que teve livros que contam fatos reais da história de Israel nesses 400 anos, outros são histórias fictícias ou de sabedoria, são 7 livros apócrifos, eles surgiram nesse período, né? Mas não foram colocados na Bíblia Sagrada, no cânon, porque não foram considerados, ainda que alguns contessem histórias reais, como eu disse aqui. E Jesus, né, em João cita ali a festa de inverno, que é as Macabíadas, mesmo assim não receberam inspiração, não foram considerados inspirados e não foram colocados na Bíblia esses 7 livros, né? Na Bíblia Católica são 73 livros, porque esses 7 livros a mais que apareceram no período intertestamentário, os católicos colocaram lá na Bíblia deles, mas nós, né, não reconhecemos como inspirados e não colocamos na nossa Bíblia, são só os 66 livros. O que aconteceu? Nesse período intertestamentário também surgiram 1050 falsos cristos, né, porque o Antigo Testamento vinha falando que o Messias ia surgir, e o povo de Israel estava esperando que surgisse o Messias a qualquer momento. E surgiram nesse período de 397 anos 1050 falsos cristos, se dizendo o Messias, o Salvador de Israel, né? E só que eram falsos cristos. Quando Jesus surgiu, você vai ver lá em João capítulo 10, versículo 8, Jesus falando assim, ó: todos os que vieram antes de mim, esses 1050 falsos messias que apareceram nos 400 anos de silêncio, esses que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Eu sou o verdadeiro pastor e dou a vida pelas ovelhas. Lá em Mateus 27 também, quando Jesus morre na cruz, escurece o céu, né? O sol teve que se apagar por 3 horas para que o sol da justiça pudesse brilhar. Então aquele centurião que estava ali conduzindo a execução de Jesus, cujo nome segundo uma tradição era Longino, ele olha para Jesus e vê a terra tremendo, ele diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Porque mesmo ele sendo romano ali na terra da Judéia, ele já sabia que tinha se levantado 1050